Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo da hora que você irá fazer essa prática. No vídeo anterior eu trouxe essa celebração dos 3 primeiros dias do Navaratri com a conexão com Durga, e hoje nós vamos fazer a primeira meditação do Navaratri, a meditação que se faz, a celebração que se faz no primeiro dia, que é de Shailaputri. Então, sejam bem-vindas, bem-vindos a esse ciclo, de 9 meditações, na verdade 10, de Navaratri, celebrando as Navadurgas, os 9 aspectos de Durga, E Shailaputri, então, é esse primeiro aspecto de Durga que a gente celebra, e eu gosto muito dessa história que traz até Durga de uma forma assim muito resumida, só para não deixar vocês perdidos, sem contexto. Shailaputri quer dizer a filha da montanha, ela seria uma encarnação de Parvati, E quem é Parvati? Parvati é a esposa de Shiva. E quem é Shiva? A gente tem a trindade da criação, que a gente tem Brahma, o criador, Vishnu, mantenedor, e Shiva, aquele que dissolve, que transcende. E dentro de um outro conceito, a gente tem Shiva e Shakti, então, a Shakti que é a potência, que é o poder, Shiva que é a consciência, então, Shiva que é essa divindade que acaba sendo famosa, geralmente você já deve ter ouvido, tem como consorte, como esposa, Parvati. Mas antes dele ter Parvati como consorte, ele tinha uma primeira esposa chamada de Sati, E Sati, resumindo muito a história, há um momento da história, o casamento com Shiva não era muito bem visto, vamos assim dizer, porque Shiva, é aquele que anda com os outcasts, com aquela galera meio estranha, cheio de dread, Então Shiva é uma figura, que confronta, vamos assim dizer, o sistema, tudo que é estabelecido, como regras morais, conservadoras e tudo mais, então ele confronta, então tem uma historinha, em que diz que ele não é convidado, para um grande ritual, convida-se todos os deuses menos Shiva, e Sati resolve ir mesmo assim, porque o ritual era feito pelo seu pai, e aí as coisas não dão certo, obviamente, e Sati profundamente ofendida, sentindo-se humilhada e ofendida, pelo desrespeito, não só seu marido, mas a ela também, ela se joga, no fogo, desse ritual, ou a gente pode entender que ela mesmo, gera o seu próprio fogo interior e se consome, através da sua própria vontade, do seu próprio poder. E então Shiva fica profundamente triste, por muito tempo, até que Sati, vai reencarnar novamente, vai voltar como Parvati, Então, quando penso assim, em Shailaputri, eu penso nesse retorno, de Parvati, Parvati retornando, voltando a nós, não só a Shiva, mas voltando também a nós, Então esse primeiro dia do Navaratri começa exatamente com essa história, com essa história de Shailaputri, então, que quer dizer filha da montanha, que vai trazer para nós, uma qualidade, uma Shakti necessária para a gente começar o caminho do Navaratri, Eu sempre gosto de usar, uma metáfora que é bem simples, a metáfora da flor de lótus, a lótus vindo lá debaixo da profunda escuridão, e, se a gente for pensar, Navaratri são as 9 noites, Então essa conexão do feminino que está conectado com a escuridão, com a lua, que não tem luz, mas quando a gente vê a luz, a gente vê a lua através da luz do sol. Então, dessa escuridão dos mistérios, do caminho que a gente percorre internamente na nossa própria escuridão, e como a lótus sobe, cresce, se faz a partir da sua escuridão, e aí sim sobe, e se abre
lindamente resplandecente, radiante, né, a partir da escuridão. Então é como se nós somos feitos a partir dessa escuridão, né? Essa escuridão que foi feita, né, a gente acreditar que é ruim, mas que não é. Então a Shailaputri vai trabalhar coisas bem importantes para esse primeiro momento do Navaratri, para esse ponto de partida, né? Então, forma muito, muito, muito sintetizada e resumida, tá? As histórias são longas, mas queria só dar uma contextualizada para que a gente possa então fazer a meditação da Shailaputri hoje, tá? Então lembra, você pode fazer, né, os 3 primeiros dias meditando em Durga. Você pode usar aquela meditação e aquele mantra, só ir lá, ou fazer também através dos 9 aspectos, tá? De Durga, nesse Nava Durga, tá? Que é o que eu também eu vou colocar as duas coisas ao mesmo tempo aqui para vocês, tá bom? Então, boa meditação para todos nós, que você possa fazer do jeito que você quiser. Então, se você estiver sentado, né, sentado numa cadeira, coloca os pés bem no chão. Se estiver com as pernas cruzadas também, ajusta bem para sentir os isquios, os ossinhos lá de baixo, te dando essa base, essa estrutura. Se for possível fechar os olhos, fecha. Se não for possível, você mantém o seu olhar um pouco mais relaxado, não tão fixado. Você pode relaxar os teus olhos, relaxar os teus ombros. Procura descontrair a expressão do teu rosto e vem chegando a cada inspiração e expiração profunda. Vem chegando nesse corpo, do topo da cabeça, solo dos pés. Vem se acomodando dentro desse corpo. Vem se acomodando nesse momento presente, ocupando esse espaço. Cada inspiração e expiração, mergulhando no teu interior, mergulhando na nossa própria escuridão interior, nesse simbolismo da noite, daquilo que desconhecemos, daquele lugar por onde navegamos. E nós vamos descendo, tomando bastante consciência da base do nosso corpo, da sola dos nossos pés, se elas tocam o chão, ou da base, né, dos isquios, dos glúteos, dos apoios. Eu tomo consciência desse lugar onde eu cresço, a partir de onde eu me estabeleço. E a cada inspiração e expiração vai descendo, descendo dentro de você até você chegar na região do teu sacro e do teu cóccix, da tua base. Toma consciência dessa base. Em Shailaputri, nós tomamos consciência do Muladhara Chakra, do primeiro chakra, do primeiro centro de força. E nós vamos começar através da respiração a ir permitindo que ela vá se formando, se revelando, se manifestando nessa base, se assentando na base, como se a partir dali a montanha se formasse, a partir dali nós pudéssemos também crescer como uma montanha dentro de nós mesmas. Shailaputri vem sentada sobre um touro branco. Então que nós visualizemos nessa base, né, a imagem desse touro estabelecido, firme nas 4 patas, trazendo essa força, trazendo estrutura, trazendo chão mesmo, como se nós estivéssemos ancoradas também nesses 4 pontos, essas 4 patas que também representam, né, as 4 direções, e trazendo essa solidez do touro. Então nós nos conectamos com o concreto, com o corpo, com as nossas estruturas, com a nossa força, com fundações bem profundas, concretas e estáveis.
Shailaputri vem toda bela, sentada sobre o touro, na sua mão direita carregando uma trishula, na sua mão esquerda uma lótus. E a partir do momento que ela se mostra completamente, é como se ela trouxesse uma quietude para o nosso corpo, uma quietude para o nosso coração e para as nossas emoções, uma quietude para a nossa mente, para os nossos pensamentos. É como se esses três campos, esses três reinos, fossem beneficiados pela presença e o reconhecimento de Shailaputri, que ancora dentro de nós a Shakti, né? Stira Shakti, a Shakti da firmeza, solidez. Que possamos sentir que a partir daqui nós podemos crescer como montanhas. A gente pode imaginar a nossa coluna, né? O nosso tronco crescendo, sólido, firme, parte por parte, bloco por bloco. E como uma montanha ascendendo em direção aos céus, mas perfeitamente estabelecido na terra. Shailaputri é a montanha, estabelecido na terra, filha da montanha. Possamos sentir aqui contato com duas forças muito ricas e preciosas que Shailaputri representa. A força que se manifesta silenciosamente, sem muito estardalhaço, ela está lá, silenciosa. E a força das nossas convicções. Sempre quando eu penso em Sati, eu penso em convicções, em verdade. Força das convicções e a força do estabelecimento na verdade. Então que nós possamos também abrir esse espaço dentro de nós para nos ancorar na verdade, na firmeza das nossas convicções. Mas isso não quer dizer que, firme em minhas convicções, eu vou ser rígida, eu vou ser inflexível. Não. Mas que eu também tenha firmeza para viver e lutar pelas convicções, mas que aos poucos, conforme vamos avançando, e possamos também ter flexibilidade, adaptabilidade e capacidade de ir mudando. A montanha também vai se ajustando e se adaptando, mas é algo silencioso, é algo que acontece dentro, que ainda não é tão visível tão rapidamente, mas que está acontecendo. As montanhas também são movimentadas, mas silenciosamente. Possamos inspirar e expirar e sentir Shailaputri silenciosamente, trazendo solidez, silenciosamente, trazendo estrutura, trazendo consistência e constância para dentro de nós. Inspira e expira, e que possamos nos assentar em Shailaputri. E nós vamos entoar hoje mentalmente um calma, o mantra dela, e sentir que ele reverbera na base e que ele sobe em direção ao topo da nossa cabeça como se fosse o pico da montanha. Como se o mantra dela ressoasse por dentro do grande lago, do
grande lodo onde a lótus está se preparando para irromper a superfície. Silenciosamente, o mantra de Shailaputri ressoa dentro de nós. Om Devi Shailaputriai Namaha. 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 Continue repetindo mentalmente, como se estivéssemos sussurrando para dentro da terra, como se estivéssemos perfeitamente imóveis, em quietude, em silêncio, no mais alto da montanha, como se fôssemos, através da repetição do mantra, nos tornando como a filha da montanha, como Shailaputri. Om Devi Shailaputriai Namaha. Repita mais um pouco e sinta o mantra reverberando e criando silêncio. Aos poucos, nos voltamos para a base, a partir de onde tudo se ergue, ascende, se eleva, e aquela edificação sólida que perdura para a eternidade, pois não é construída num solo fraco, instável ou inadequado. Muitas vezes nós construímos coisas nos lugares onde nós não deveríamos. Não porque nós não deveríamos construir coisas onde nós quiséssemos, mas muitas vezes a gente teima em construir coisas nos lugares em que não é para nós, em que não ressoa com a nossa verdade, com aquilo que somos, com aquilo que viemos para construir. Então, que as nossas construções sejam erguidas no solo mais fértil, mais adequado, e que revele e ressoe com as suas convicções, com a sua verdade. Que possamos erguer e manifestar aquilo que esteja alinhado com essa.
que perduram para a eternidade porque vieram dessa eternidade. Inspira e exala, agradecendo esse contato com o Shailaputri, esse primeiro passo dado em direção à vitória. 10º dia do Navaratri é o 10º dia, representa o dia da vitória. Dia de celebrar as conquistas, os avanços, os obstáculos superados e as vitórias, mesmo que sejam pequenas. A gente inspira e exala, aos pouquinhos nós vamos voltando. Una as mãos à frente do peito, em Anjali Mudra. E eu vou entoar uma vez o Gayatri três vezes o Gayatri de Durga e o mantra da paz. Om Girijaya Vitmahi Shiva Priyaya Dhimahi Tano Durga Prachodayat. Om Girijaya Vitmahi Shiva Priyaya Dhimahi Tano Durga Prachodayat. Om Girijaya Vitmahi Shiva Priyaya Dhimahi Tano Durga Prachodayat. Om Shanti 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 Hari Om Shri Gurubhyo Namaha Hari Om. Que haja paz dentro de nós, entre nós e ao nosso redor. Namastê. Muito bom estar celebrando esse Navaratri com vocês. Espero que vocês consigam ir aproveitando, usufruindo das meditações. Tá? Lá no feed também tem a imagem de Shailaputri e o mantra que eu já coloquei ontem. Tá? Então, para você ouvir, pode refazer essa meditação hoje à noite, né? Quantas vezes você quiser. Espero que vocês tenham podido sentir um pouquinho Shailaputri no interior de vocês e que possamos agora, né, seguir o nosso caminho por essas próximas, 8 noites até o dia da vitória juntas, tá? Um grande beijo para todas, para todos e nós nos vemos amanhã no 2º dia do Navaratri. Um grande beijo.